Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Solos Talks, um projeto da Clínica Solos e Clínica Solo Sabin aqui em Juiz de Fora. Meu nome é Tatiene, eu sou oncologista do grupo e tenho o prazer de receber hoje a doutora Leila, que vai falar para nós sobre preservação de fertilidade no paciente oncológico. Vamos falar aí um pouquinho a respeito do seu currículo, doutora Leila? Obrigada, Tati. Primeiro, agradecer o convite de vocês, da Solos, de todos vocês. Meu nome é Leila, eu sou ginecologista, trabalho com reprodução já há um tempinho, tem mais de 15 anos que eu trabalho com reprodução. Estou à frente de uma clínica aqui na cidade, né? E trabalhando sempre com reprodução assistida, com casais inférteis, casais homoafetivos, preservação de fertilidade, que é o que a gente vai falar aqui hoje um pouquinho. Perfeito. E compondo a mesa, pedir os colegas para se apresentarem. Eu sou Tereza Fernandes, sou cirurgiã geral bariátrica, faço parte do grupo Solos. Eu sou Leonardo Calimã, sou ginecologista, cirurgião ginecológico, especialista em cirurgia minimamente invasiva e trabalho no grupo Solos. Vamos começar então, doutora Leila. Estamos falando aí sobre população oncológica, pacientes que estão em tratamento ou que vão iniciar tratamento. E gostaria que você contextualizasse para nós em relação ao sonho de maternidade e paternidade desses pacientes que vão ser submetidos, na maior parte das vezes, a tratamentos que podem causar infertilidade. Você entra aí no grupo como a oncofertileuta que vai trazer essas informações para esse pool de pacientes. Vamos lá. Eu estava conversando, eu lembro de uma live que a gente fez uma vez, onde você falou assim, que o sonho de maternidade e paternidade, ele não pode ser negado a esses pacientes, né? E essa frase me marcou muito, Tati, quando a gente conversou sobre isso. E eu acho mesmo que esses pacientes têm todo o direito. A gente tem visto hoje diagnósticos de câncer cada vez mais cedo, né? Em mulheres cada vez mais cedo, em homens também cada vez mais cedo. E a gente tem essa oportunidade de preservar esse sonho de maternidade, de paternidade. E isso precisa ser falado, porque nem sempre esses pacientes vão lembrar disso ou vão ter conhecimento disso, né? O médico que tem que ter Exatamente. É o médico que tem que atinar para isso, né? E informar. Ele está preocupado em tratar o câncer, Tratar o câncer. Eu acho que eles levam tanto susto, né? E, gente, óbvio, né? Eu já recebi um diagnóstico de câncer e confesso para vocês que eu falo, opa, peraí, agora eu preciso olhar para isso. Mas, às vezes um homem jovem, uma paciente jovem que precisa e quer, né, ser mãe, ser pai, não naquele momento, mas lá na frente, então ele tem que ser informado. E hoje é possível, a gente pode preservar esse sonho, a gente pode preservar gametas, a gente pode preservar embriões, para que a gente possa proporcionar isso no futuro. E o momento em que isso é feito é muito importante, né? Sim, é o mais importante. De preferência antes do tratamento oncológico ser iniciado, porque com o tratamento em curso já fica um pouco mais difícil, né? Porque a maioria das drogas oncológicas vão causar infertilidade, né? Vão causar uma falência do ovário, uma falência do testículo, né? Eu não sei se as drogas radioterápicas também, né? Depende da área que a radioterapia vai ser feita, né? Por exemplo, mas as quimioterápicas invariavelmente vão causar essa infertilidade. Então, a gente precisa orientar esses pacientes que essa preservação dos gametas, ela precisa ser feita antes do início do tratamento oncológico, né? E, assim, é uma coisa que às vezes assusta, porque a maioria das pessoas vai pensar, eu vou atrasar o meu tratamento. Ou vou prejudicar meu tratamento, né? A gente ouve a vida inteira, o Léo, como ginecologista, também vai ouvir, né? Se eu tenho um câncer de mama e vou usar hormônio, nossa, eu vou morrer em 2 semanas, né? Porque o hormônio vai prejudicar o meu tratamento, o hormônio vai aumentar o meu câncer. E não é assim. Então é importante as pessoas saberem. Então tem muito mito saberem, nisso, sim, né? É bom a gente vir certeza. aqui conversar para esclarecer. Com certeza. É importante o paciente saber e o médico também saber. O ginecologista que fez o diagnóstico, o mastologista que fez o diagnóstico, o urologista que fez o diagnóstico de câncer, o coloproctologista, né? Porque às vezes é um câncer de intestino, de reto, né? Ou qualquer outra área, a gente pode preservar a fertilidade qualquer paciente. Sim. Né? E esse medo do atraso, ele é real. E nós estávamos até conversando aqui nos bastidores que não existe esse atraso, né? Exatamente. É muito rápido, né? Sim. Você estava contando para a gente. Isso. Explica um pouquinho desse
o induzir, o preparar, que não tem, o A partir paciente da não pessoa vai decidiu perder. fazer, Isso. quanto tempo que leva esse processo? Assim, o que tem que ser feito realmente antes de começar o tratamento oncológico? Existe uma diferencinha de homens e mulheres, né? Os homens, a gente não precisa fazer nada, ele precisa colher o sêmen, tá? A gente pede 3 amostras de sêmen para a gente guardar. A gente precisa respeitar algumas exigências da vigilância sanitária, que são as sorologias, né? Então, precisa fazer essa sorologia, gente, Juiz de Fora hoje dá sorologia no mesmo dia. Os laboratórios colhem sangue e dão sorologia no mesmo dia, não tem necessidade de jejum. Então, aquela coisa de que eu tenho que esperar o resultado do exame ficar pronto daqui X dias. Não é assim, a gente tem resultado no mesmo dia, né? Lá na clínica a gente tem parceria com laboratórios que soltam resultado para a gente rapidamente, tanto de hormônio quanto de sorologia. Então, a gente tem que cumprir essas exigências da vigilância sanitária, onde a gente vai solicitar essas sorologias e assim que a gente tiver essas sorologias, a gente pode coletar. Então, o sêmen são 3 amostras com intervalo de 2 a 3 dias entre cada coleta. Tá? Às vezes, se ele coletar 2 vezes, a gente já tem um volume suficiente para congelar e não tem necessidade da terceira coleta. Então, isso é variável, né? A nossa embriologista vai avaliando o volume da amostra. Então, para os homens é mais fácil, né? Nesse período ele tem que fazer abstinência, né? Tem ou não tem? Não tem. Não precisa. Né? Não precisa. Abstinência sexual que você fala, né? Sim. Não tem necessidade. A gente pede para coletar pelo menos 24 horas de abstinência, porque é o período que a vesícula seminal enche, né? Tanto de líquido seminal quanto de espermatozoide. Então, a gente pede pelo menos 24 horas. O que a gente pede de abstinência importante é do tabaco, álcool, né? Ou alguma droga que a pessoa faça utilização. Geralmente, as drogas lícitas, medicação para pressão, para diabetes, isso não tem nenhum problema, né? Mas às vezes é um usuário de cannabis ou de alguma outra droga, a gente pede pelo menos 24 horas de abstinência durante a coleta que ele for fazer para esse congelamento, né? Para as mulheres é um pouquinho mais demorado, mas também não é tão longo assim, né? Uma estimulação ovariana, ela demora entre 10 e 12 dias para ser feita, porque essa mulher a gente precisa estimular o ovário, uma vez que a gente quer guardar o maior número de óvulos possível, né? O que é estimular o ovário? Vamos lá. A mulher, quando ela ovula espontaneamente, ela ovula um óvulo a cada ciclo menstrual, né? E você coletar um óvulo e guardar é muito pouco, a gente fazer várias coletas, né? Então, a gente estimula o ovário, a gente utiliza medicações hormonais, é importante saber, né? Que vão estimular esse ovário a fazer crescer os folículos lá dentro do ovário e a gente poder coletar o maior número de óvulos possível. Então, a gente faz essa estimulação, é uma estimulação que demora aí de 10 a 12 dias e a gente coletando esses óvulos, ela está totalmente liberada para fazer o tratamento oncológico dela. Importante, eu frisei bem que a gente usa hormônio, né? Não tem como estimular o ovário sem hormônio, não tem jeito, a gente não consegue. A gente tem que utilizar os hormônios hipofisários, FSH e LH, para estimular esse ovário, mas hoje a gente tem na literatura comprovando, né, que esse período de estimulação com as doses que a gente usa não piora o prognóstico de câncer, não aumenta a chance de metástase, de recidiva de câncer, nada disso, né? Não atrasa resultado. Vocês que são oncologistas e cirurgiões aí sabem me falar melhor, que geralmente o tratamento oncológico é coberto pelos planos de saúde e é um período que a gente acaba ficando ali no limbo, né? Sim, esperando que a autorização. O plano tem necessidade para Isso. analisar e para fazer a liberação do tratamento. Exatamente. Vai dar mais ou menos 10, 15 dias. Isso. É o período que a gente tem para agir, para coletar os óvulos e aí ela está liberada. Da mesma forma que para os homens a gente tem que ter as sorologias, né? A gente não pode deixar de ter essas sorologias, precisa ter e a gente... a paciente às vezes fala assim com a gente, mas eu fiz a sorologia. A gente tem um prazo. A Anvisa dá pra gente 90 dias de prazo das sorologias. E que sorologias que são, Leila? A gente pede HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, HTLV e só, são essas. Okay. E tipo sanguíneo, né? Que não é sorologia, mas que está incluído no processo pra gente poder fazer. E é muito importante esse prazo, são 90 dias que a gente tem
para ter essa sorologia. Então, por exemplo, que se dura, ela fez, né? Isso. Se ela fez essa sorologia há 89 dias atrás e a coleta do gameta dela vai ser depois desses 90 dias, tem que fazer novamente. Tem que fazer. A Anvisa é muito rigorosa nesse sentido. A gente tem que ter na clínica registrado, não só no prontuário da paciente, com anotação médica, mas tem que ter registrado em arquivo PDF o exame da paciente, do paciente. Não pode ser diferente, entendeu? E uma vez, Leila, que foi feita a coleta, o gameta masculino, o gameta feminino, né, para as pessoas poderem entender, como que esse gameta vai ser guardado? Primeiro fala pra gente como é que vai ser coletado, né? Da mulher, no caso, sim, né? Sim. Tá. Perfeito. Os homens escolhem por masturbação, sim, né? As mulheres não. As mulheres a gente colhe através de ultrassom. A gente faz uma punção transvaginal, né? Guiada por ultrassom transvaginal. Acho que 90% das mulheres sabem o que é um ultrassom transvaginal, né? A gente tem uma sonda, a gente coloca, né, no canal vaginal. E junto com essa sonda tem uma agulha, e essa agulha vai transfixar o fundo da vagina e o ultrassom vai nos guiar até chegar no ovário. Tem anestesia, não é um procedimento doloroso, embora em outras partes do mundo façam sem anestesia, a gente não faz. No Brasil não é praticado sem anestesia esse tipo de procedimento. Ele é extremamente rápido, muito rápido, assim. Vou falar da minha experiência pessoal, né? Eu já fiz coleta de 53 folículos, acho que foi o máximo que a gente já funcionou lá na clínica. Nos 2 ovários demorou 12 minutos. É muito rápido, né? Porque a gente tem uma bomba de aspiração, que a gente vai aspirando a vácuo, então é muito rápido. O paciente vai para a clínica, a gente precisa cumprir o jejum por causa da anestesia, que é uma sedação. E no máximo em 2, 3 horas ela está indo para casa e é super tranquilo. É importante falar que podem ter efeitos colaterais, né? Não efeitos colaterais ligados ao câncer, mas efeitos colaterais ligados à indução. Essa paciente pode ter uma distensão abdominal, ela pode ter um pouco de dor depois do procedimento. A gente sempre recomenda a ingesta maior de proteína, de sais minerais, fazer uma boa hidratação, porque a partir do momento que você perfura o ovário, cai sangue, cai líquido dentro da cavidade abdominal e isso irrita, né? A cavidade tá aqui, a cirurgiã que não me deixa mentir, e isso pode causar dor. Então, a gente tem ali 24, 48 horas que podem ter esses sintomas, né? E aí a gente orienta Mas contornáveis, a né, contornáveis, com certeza. É mais um desconforto mesmo, né? Por conta na grande maioria das vezes, sim. Né? E hoje a gente tem toda uma avaliação, porque se for uma mulher muito jovem, por exemplo, ela pode ter um risco de hiperestímulo ovariano. Mas a gente tem toda uma avaliação, individualização de doses de medicamentos que a gente pode prevenir essa síndrome. E na grande maioria das vezes essas pacientes são liberadas para fazer o tratamento oncológico em 48 horas no máximo. Uma vez você coleta esse material, por quanto tempo ele pode ser guardado? Por exemplo, a gente em episódios anteriores falou muito da cronicidade de alguns tipos de tratamento, né? Por conta da evolução, né? Por quanto tempo você pode permanecer congelado? A partir, até antes disso, tem uma outra pergunta, né? A partir do momento que coletou esse material, ele é feito uma avaliação dele para ver se ele é viável, se tem algum problema genético, alguma coisa assim? Tá, vou responder o Léo primeiro. A gente guarda gameta em nitrogênio líquido, né? Então, a gente tem tambores de nitrogênio. Esses gametas, eles são guardados em paletas, que a gente fala. Eu gosto de comparar para as pacientes, são canudinhos, né? São canudinhos bem mais finos que um canudinho tradicional, onde a gente guarda ali os óvulos e também as paletas que são próprias para guardar sêmen. Então, são guardados em nitrogênio líquido. Esses níveis de nitrogênio são sempre avaliados e repostos e a gente vai sempre avaliando, né? Faz parte do controle de qualidade de uma clínica, de um banco de células e tecidos, fazer essa avaliação. Os gametas podem ser congelados e ficar guardados pelo tempo que for preciso. Hoje a gente tem descrito em literatura bebês nascidos vivos de embriões guardados por 27 anos e óvulos guardados por mais de 30 anos. Então a gente pode guardar o tempo que for preciso, tá? Avaliação genética. A avaliação genética não é feita no gameta, porque ele é célula única.
Se eu for avaliar o DNA daquele gameta, daquele óvulo, daquele espermatozoide, eu destruo aquela célula. Então, não tem jeito de avaliar geneticamente. A gente faz um cariótipo quando dá tempo. No caso da preservação, a gente não tem tempo de fazer cariótipo, porque o exame de cariótipo, aí sim, ele demora mais, ele chega a demorar 20 dias úteis para ficar pronto, né? Então, a gente não tem como fazer avaliação de cariótipo desses gametas. Mas a gente faz depois a avaliação genética de embriões, né? Então, vou citar o caso de uma famosa, né, que é a Bárbara Evans, vocês devem saber. A mãe dela teve um câncer de mama. Ela fez a avaliação genética para saber se ela era portadora da mutação, e ela era portadora do BRCA1 e do BRCA2. Olha. Então, ela fez uma fertilização, fez a avaliação, e ela queria ter uma filha sem a mutação. Então, ela fez a avaliação genética, e aí não é uma avaliação genética comum, né, que a gente faz. Foi marcado, foi feita uma sonda para marcar o BRCA1 e o BRCA2. Ela fez a marcação de mais duas variações gênicas, que eu não me lembro agora quais foram. E ela selecionou um embrião sem variação genética para câncer de mama. Então, a filha dela pode ter qualquer outro câncer, mas câncer de mama ela não vai ter. Pelo menos pelo que se sabe até hoje, né? Até hoje, sim, exatamente. Porque ela essa pode parte não marcar, evolui o tempo todo, né? Então, a gente consegue fazer avaliação genética de embrião. De gameta, não. O que a gente avalia é qualidade, né? Por exemplo, com relação a sêmen, a gente faz avaliação de concentração, de quantidade de espermatozoides que a gente tem por ml daquela amostra, a gente faz avaliação de morfologia, a gente faz avaliação de motilidade dos espermatozoides, tudo antes do congelamento. Então, por exemplo, se o rapaz colheu a amostra e veio uma amostra com muitas alterações, com muita coisa, a gente vai fazer uma nova coleta. Agora, se todas as amostras estiverem afetadas, aí ou a gente pede para esperar, no caso da oncopreservação a gente não consegue, né? Ou a gente vai encaminhar para um urologista para fazer uma avaliação, para ver se tem alguma alteração que possa ser corrigida. No caso feminino, nos óvulos, a gente avalia maturidade. Né? Então, a gente avalia se aquele óvulo é maduro. E a gente só congela óvulo maduro hoje, né? Essa semana teve o Congresso Europeu de Reprodução Assistida, onde estão chegando aí as técnicas de maturação in vitro de óvulo, de espermatozoides. Então, eu acho que em pouco tempo a gente vai ter uma mudança aí em maturação mesmo, para a gente conseguir guardar mais gametas, tanto femininos quanto masculinos. Certo. Nossa, é muito técnico. É muita tecnologia, né? muito avanço, né? É uma coisa interessante porque tem uma regulamentação, né? Na casa, assim, vigilância, a Anvisa tem toda uma regulamentação, você falou, né? Tem a RDC, tem todo um critério, um rigor para isso. Deve ter outras questões éticas aí, né? Você fala da questão de 20 anos, 30 anos. Nesse tipo de situação, como é que é a questão da doação para quem, por exemplo, está... depois de um tempo, ela quer fazer a fertilização, quer concluir esse processo, tratou o câncer, mas não tem um parceiro, não tem um companheiro. Isso pode ser feito com doação também? No caso do gameto masculino? Pode, masculino e feminino. Pode doar tudo. No caso do feminino, a receptora tem que ser alguém aparentado ou não? Não. Conta pra gente. É muita informação. As pacientes... Né, mulheres que precisam de doação de óvulo, que são aquelas mulheres que realmente têm uma falência ovariana, seja por tratamento, seja por cirurgia, seja idiopática, né? Aquelas mulheres que precisam de doação de óvulo, elas têm hoje, o Conselho Federal de Medicina, ele regulamenta 3 tipos de doação. A doação parental, que é receber um gameta de um parente seu de até 4º grau, tá? Então, pode ser mãe, irmã, sobrinha, prima, esse parentesco pode ir até 4º grau, tá? Basta que essa mulher, essa doadora, passe por uma avaliação na clínica onde vai ser feito o tratamento, né? Tem que cumprir todas as exigências, ela tem que passar por uma avaliação psicológica, então no prontuário tem que conter o laudo da psicóloga que atendeu, geralmente é a psicóloga do próprio centro de reprodução que vai fazer esse atendimento. E ela tem que ter um contrato legal mesmo, né? Mediado por um advogado ou lavrado em cartório, alguma coisa assim, de que essa doadora não vai requerer a maternidade dessa criança.
tá? Então, esse contrato também tem que constar no prontuário dessas pacientes, no centro onde vai ser feito o tratamento, mas é permitido, tá? Tanto para doação de óvulo quanto para doação de sêmen, também é permitido doação parental, tá? O que a gente tem que ter cuidado na doação parental é para não fazer embrião consanguíneo. Então, por exemplo, você precisa de uma doação de óvulo, né? Mas aí você vai utilizar o sêmen do seu esposo. Quem vai doar o óvulo é a irmã do seu esposo, não pode. Não pode, né? Entendeu? Então, é um parente seu, sempre da pessoa que precisa do gameta, tá? Então, essa é a primeira forma, isso é uma forma novíssima, foi colocado na resolução do CFM tem 2 anos só. Então, assim... Muita gente desconhece, né? Hein? Muita gente desconhece. Desconhece, não sabe que isso acontece. Às vezes a gente fala com o paciente no consultório, ela fala, nossa, mas eu não sabia. E por incrível que pareça, eu tenho muitas filhas doando para mães, para engravidar. Mães que estão no 2º, 3º casamento, né? E já tem... hoje eu achei interessante que numa das aulas que eu estava assistindo hoje de manhã, eu achei assim, a gente não deve falar idade materna avançada, a gente deve falar idade ovariana avançada, né? Você acha que você tem idade avançada? Eu não acho. Entendeu? Então, a gente fala idade ovariana avançada. Então, isso vem acontecendo e as pessoas têm que ter conhecimento disso, né? Outra forma que aí já existia na resolução são os bancos de gametas. Então, hoje a gente tem tanto banco de óvulos quanto banco de sêmen no Brasil e internacionais, né? Então, a gente pode comprar sêmen e óvulos, tanto nacionais quanto internacionais, né? E isso não é difícil, são bancos regulamentados, com toda a legislação, toda a RDC da Anvisa, tudo é muito supervisionado, né? Porque realmente essa questão funciona para regulamentação. E aí as pessoas entram em contato com esses bancos, traçam um perfil do doador, né, ou da doadora que querem, e esse banco vai buscar no banco de dados dele uma pessoa compatível, né? Todo o anonimato é garantido, não é revelada a identidade nem do doador, nem do receptor, né? E a gente vai fazendo uma compatibilidade. A gente tem bancos hoje que fazem uma coisa chamada face match. Pega uma foto da mulher, né, do casal, seja hétero, seja homoafetivo, e faz um face match com o doador, né? Então, por exemplo, um casal homoafetivo feminino que está comprando sêmen. A gente vai pegar, o banco, né, pega a foto das duas, faz um cruzamento com a foto do doador para que essa criança venha com características físicas, com um fenótipo bem parecido com as mães, né? A mesma coisa para casais homoafetivos masculinos, mães solteiras, pais solteiros, casais héteros, isso tudo é possível de ser feito. E a última oportunidade, né, a última opção de doação de gametas é através do que a gente chama de doação compartilhada. O que é isso? É achar no mesmo centro ou em centros parceiros, né, de reprodução assistida, uma mulher que esteja passando pelo processo de reprodução e que possa ser doadora e que seja compatível com aquela que é receptora. Então, por exemplo, a gente tem uma parceria com o Centro de São Paulo. E aí eu cadastro a minha receptora lá e eles falam, olha, Leila, a gente tem uma doadora compatível com ela. Eles apresentam o perfil para a gente apresenta para a paciente, se ela aceitar o perfil, a gente traz os óvulos para fazer. Então, assim, hoje a dificuldade maior que a gente tem é conseguir doadoras de óvulo, tá? Por quê? Porque isso ainda é um tabu. As pessoas acham que se doar óvulo, elas vão ter menos fertilidade lá na frente. Não é verdade. A gente não antecipa a menopausa, a gente não causa infertilidade. Se eu doar os meus óvulos, eu não vou conseguir engravidar lá na frente. Não acontece isso, gente. A gente não antecipa nada, a gente não gasta reserva ovariana, né? Porque como a mulher não produz óvulo, a gente não está gastando os óvulos dela. A mesma coisa quando passa por um processo de reprodução assistida e faz a estimulação. A gente não está gastando reserva, a gente não está fazendo nada. Então, hoje, por exemplo, se eu tiver uma paciente que é doadora, que precisa de receber óvulo, né, que é o mais comum do que receber sêmen, e ela tiver uma irmã que não
não vai doar para ela, né? Se ela não quiser, mas que pode ser uma doadora pura, que a gente chama, né? Que vai até o centro para ser só doadora de óvulos. Ela pode ser. E essa mulher pode conseguir um desconto no tratamento e tal, né? Porque hoje os tratamentos de reprodução assistida não são cobertos por planos, exceto para pacientes com câncer. Viu? Essa informação eu não sabia. Já foi liberado, já foi votado. recente também, né? Sim, já foi votado no Senado. Neste momento, estamos na clínica com uma paciente com tratamento totalmente coberto. Totalmente. E não aconteceu não assim. Teve judicialização? Teve judicialização. Ela não fez o tratamento, pagou e pediu a restituição. Não. Mas isso serve para qualquer plano de saúde. Qualquer paciente com diagnóstico de câncer que queira fazer preservação de fertilidade, homens e mulheres, pode requerer o tratamento, o pagamento desse tratamento junto ao plano de saúde. Isso entendeu? Inclui a preservação, o congelamento ou é a captação do gameta? Inclui tudo. Inclui o tratamento de estimulação, inclui a captação do gameta e inclui a preservação pelo tempo que ela quiser. O plano de saúde tem que cobrir tudo. Né? Isso já foi votado, já passou pelo Senado, já foi inclusive sancionado pelo presidente da República tem uns 2 anos já. Né? E não é divulgado, porque não é interesse das operadoras de saúde que isso seja divulgado. Sim. Mas é importante a gente falar, porque os pacientes têm o direito de saber. É um direito que, do né, paciente. É um direito do paciente. Tem que solicitar... Do paciente oncológico. Do paciente oncológico. Isso. Para tratamentos de reprodução assistida que não tem diagnóstico de câncer, seja um tratamento para reprodução mesmo, as operadoras de saúde não têm obrigatoriedade de cobrir. Isso não faz parte do rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde, tá? Os exames para pesquisa de fertilidade fazem, alguns tipos de tratamento, tipo reversão de vasectomia, reversão de laqueadura, fazem parte do rol da ANS, mas o tratamento, estimulação da ovulação, fertilização in vitro ou inseminação intrauterina não faz parte do rol da ANS. Então, para essas pacientes que não têm diagnóstico de câncer, não tem jeito. Mas os pacientes que têm diagnóstico de câncer, eles estão totalmente cobertos pela legislação. Tem que solicitar os direitos. Perfeito. Eu te respondi, né? Falei como que fica congelado. Ô, Leila, e qual é a diferença aí entre você fazer a preservação do óvulo e você fazer a preservação de embrião? O óvulo é a célula feminina. O embrião é o óvulo fertilizado, acompanhado até 3º, 4º, 5º, 6º ou 7º dia em laboratório, tá? Existe uma diferença muito importante aí, que é o seguinte: o óvulo é da mulher, o embrião é do casal, tá? A não ser que ela faça uma produção independente, ela compre sêmen e congele embrião. Aí continua sendo só dela, né? Mas, por exemplo, para a utilização do embrião, para transferência ou para descarte, né? Que o Conselho Federal de Medicina também já permite o descarte de embriões hoje. Eu preciso da autorização do casal, independente da configuração desse casal. Um casal hétero, um casal homo, eu preciso da autorização do casal se o que estiver congelado for embrião, tá? Se for gameta, não. Aí o paciente, ele autoriza, né? Então, assim, quando a gente congela embrião, esse embrião tem material genético dos dois. Sim. Né? Então, se for um casal hétero, a gente tem um material genético tanto do homem quanto da mulher. E aí, vamos supor que esse casal se separe. Aí, essa mulher quer utilizar esse embrião para uma gravidez futura. Eu preciso da autorização do ex-parceiro dela para ela utilizar. Hoje, o termo de consentimento nas clínicas de reprodução assistida, ele já contém essa autorização. Então, vem lá dizendo o seguinte: se houver divórcio ou morte né, dos parceiros, ou incapacidade de um deles ou dos dois, eles já deixam pré-estabelecido o que vai ser feito com os embriões. Entendeu? Se eles doam esses embriões, se a gente descarta esse embrião, se um parceiro permite que o outro utilize o embrião para gravidez futura, isso tudo já vem pré-estabelecido no termo de consentimento de um tratamento. Perfeito. Eu acho que se esbarra também na questão financeira depois, né? Sim. Isso pode, por exemplo, se num caso desse, a gente vê de vez em quando na televisão, mas uma coisa sempre com uma informação parcial, né? Porque muitas vezes são com sigilo. Mas eu fico imaginando numa situação dessa em congelar um embrião,
e depois teve autorização para usar, por exemplo, pós-morte do parceiro, no caso. E aí essa pessoa vai ter direito a uma herança, vai ter direito a uma participação. Então, acho que tem muita coisa envolvida nisso, né? Sim. Que acaba... E na hora de assinar o termo de consentimento, esse casal precisa ser bem orientado, né? Hoje a gente tem até, junto com o termo de consentimento, eles assinam um outro termo que diz o seguinte: você compreendeu o que você está assinando? Porque às vezes ele assina que ele está autorizando, mas ele não compreendeu o que ele está autorizando. Entendeu? Então, isso tudo tem que estar registrado. Porque, às vezes, fala, mas eu assinei, mas eu não sabia que era isso que estava dizendo. Entendeu? Então, isso também consta lá no termo de consentimento para esse casal. É muito detalhe, né? Quando você mexe com material genético, com material biológico, muita coisa precisa ser avaliada e precisa ser analisada para estar tudo muito certinho, né, dentro da lei e da regulamentação. E na questão da gestação propriamente dito, você não tem barriga de aluguel no Brasil, isso não é autorizado, né? Barriga de aluguel não, tem a barriga solidária. Não, tem a barriga solidária. Como é que é isso? A barriga solidária é o seguinte, é alguém que vai gestar para você, de livre e espontânea vontade, né? Preenchendo alguns critérios, né? Essa mulher que vai gestar, ela tem que ter pelo menos um filho vivo, ela não pode ser totalmente sem filhos, né? Essa mulher tem que passar por uma avaliação ginecológica antes, passar por uma avaliação psicológica antes, tem que passar também pelo processo legal de ter um contrato de que ela não vai requerer a maternidade dessa criança, de que essa criança tem material genético de outras pessoas. E é muito importante que a pessoa que está gestando não é a mesma que doou os óvulos. Sim. Tá? Então, quando a gente tem doação de gametas e barriga solidária, não pode ser a mesma mulher, entendeu? Ela tem que ser pessoas diferentes. O Conselho Federal de Medicina permite, né, que seja uma pessoa de até 4º grau e, nesse caso, pode ser de qualquer um dos parceiros para poder gestar. Então, hoje a gente tem, por exemplo, casais homoafetivos, né, masculinos, por exemplo, que tem a doação do óvulo de um parente de um dos parceiros, com o sêmen de um dos parceiros e a barriga solidária do parente do outro parceiro. Entendeu? Isso é permitido. Então, a gente acaba envolvendo a família toda naquele tratamento e acaba sendo uma coisa que todo mundo fica com um pouco de medo, mas dá muito certo, porque você vê toda uma família envolvida naquele processo, né, em prol daquela família ganhar um novo integrante. Isso é muito bacana. Muito legal. E tem limite de idade? Tanto para as duas situações, tanto para fazer o processo de fertilização, quanto para ser um doador, por exemplo. O Conselho Federal de Medicina coloca nas diretrizes, e é muito importante a gente entender o que é uma diretriz. Uma diretriz não é uma lei, é uma recomendação, né? Então, o Conselho Federal de Medicina coloca que esses tratamentos são permitidos em mulheres até 50 anos, tá? Por quê? Porque a gente sabe que com o passar da idade, a gente vai ter, falando de gestação, tá? A gente vai ter um número maior de complicações na gestação, tá? Então, a gente tem que orientar essa paciente. Olha, você tem consciência de que acima de 40 anos você tem um número maior de complicações na gestação? Independente se foi um tratamento com óvulo doado, sem óvulo doado, uma gestação espontânea, isso é independente. Ela tem um risco maior de complicações na gestação, tá? E acima de 50 anos ela vai ter mais, né? Principalmente se for uma mulher já com comorbidades, com diabetes, com pressão alta ou alguma doença degenerativa ou qualquer outro tipo de comorbidade, tá? Então, isso tudo tem que ser observado. Então, o Conselho Federal de Medicina diz na diretriz que até 50 anos. É proibido você fazer um tratamento numa mulher acima de 50 anos? Não, não é proibido, não é recomendado, tá? Mas se aquela mulher e o médico estiverem de acordo de que os riscos existem e estamos arcando com o risco para fazer esse tratamento, ok, tem que estar registrado, tá? Para doação de óvulo, não. Para doação de óvulo tem uma idade limite para você fazer. As mulheres só podem ser doadoras de óvulos até 37 anos, no Conselho Federal de Medicina, tá? Para banco de óvulo, só pode, se não me engano, até 32, tá? Cada banco tem a sua particularidade. Os bancos internacionais, por exemplo, só aceitam mulheres até 30 anos, dependendo do país.
tá? Tem países que aceitam um pouquinho mais, países que chegam até os 30, mas isso vai depender da legislação do país de origem do óvulo, tá? Então, por exemplo, se você está importando um óvulo espanhol, é a legislação da Espanha que vale, tá? O tratamento não, o tratamento segue a diretriz do Brasil, tá? A partir do momento que esse óvulo chega aqui, a gente tem que seguir a diretriz brasileira. Para doação de sêmen, os homens são aptos a doar sêmen até 45 anos de idade, porque a literatura fala que, apesar do homem produzir espermatozoides num ciclo de a cada 3 meses, mais ou menos, a partir dos 45 anos já vai acontecer uma deterioração dessa produção de espermatozoides. Então, o Conselho colocou como idade limite 45 anos para doação de gameta. E uma coisa que eu acho importante de falar, a gente fala muito de preservação de óvulo, de espermatozoide, mas a gente esquece de alguns tipos de câncer que afetam a adolescência e a infância. Sim. Né? Sim. Então, hoje a gente não consegue preservar gametas na infância e adolescência, mas a gente preserva tecido ovariano e tecido testicular. Né? Ainda são técnicas muito passíveis de falha, né? A gente ainda tem, porque a preservação de óvulo e de espermatozoide hoje já é uma técnica muito difundida, que dá muito certo. A gente tem uma sobrevida, por exemplo, no congelamento de sêmen de 98% e no congelamento de óvulos de 90%. Então, quando a gente descongela esse gameta, a chance de sobrevida dele é, né, essa que eu falei, de 98% para homens, para espermatozoides e 90% para óvulos. Então, é uma sobrevida muito grande. O tecido ovariano, a gente ainda não sabe exatamente o que acontece, o tecido testicular também não. Por quê? Porque depende do reimplante desse tecido no corpo. Né? Então, depende da cirurgia, depende o que a gente tem hoje. Né? A gente tem que tecidos ovarianos criopreservados de até 10 anos têm formação de folículos quando estimulados, mas é in vitro. Tá? A gente tem também alguns pequenos relatos de reimplante de tecido com retorno da função ovariana e gravidez, até espontânea, mas são relatos, né? A gente não tem ainda uma literatura robusta, um número de casos robusto para a gente dizer, olha, beleza. Mas assim, aí eu pergunto para você, a sua paciente que tem 12 anos, que foi diagnosticada com um teratoma maligno, um tumor ovariano, que precisa retirar esse tecido, que precisa fazer uma quimioterapia. Você não vai dizer que ela pode preservar o pedacinho do tecido dela ali? É uma decisão difícil, mas porque até que envolve seus responsáveis legais, né? Sim. Tudo envolve isso. Muita gente. Exatamente. E talvez por enquanto, um resultado não tão... Mas eu acho que é importante, porque essa menina, por exemplo, possibilidade, né? Essa menina, por exemplo, no futuro, se tirar os ovários, ela vai precisar de um óvulo doado. Entendeu? Então, isso é muito complicado, né, de acontecer. É possível? É possível. Eu falo, hoje a reprodução assistida resolve quase tudo em termos de reprodução. A gente ainda tem algumas coisas que a gente não resolve, mas a gente resolve quase tudo. Mas é preciso que os pacientes estejam informados, orientados e dispostos a passar pelo tratamento. Né? Não é toda mulher que aceita um óvulo doado, não é todo homem que aceita um sêmen doado. Então, isso é uma coisa... Eu falo que o tratamento com gametas doados, ele nasce primeiro na consciência, depois no coração, para depois nascer na clínica. Perfeito. Entendeu? Primeiro ele tem que ser informado, depois ele tem que abraçar esse tratamento. Falar, não, eu estou disposto. E aí a gente segue com o tratamento mesmo. Você falou previamente a questão, a gente tem visto, às vezes, pacientes jovens fazendo vasectomia. Pacientes que eu digo não são oncológicos, não. É porque hoje a lei permite, né? Exato, sem Homens filhos, e sem mulheres. nada, tal, você pode fazer. E aí, no caso desses, você também, numa clínica de fertilidade, pode, se o paciente tiver essa ideia de querer preservar antes de fazer o procedimento... Eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo. A gente tem tido uma procura muito alta de preservação masculina de fertilidade, não só lá na clínica, mas em todos os centros, né? Isso é um levantamento geral do Brasil, porque a lei de esterilização mudou. Então, hoje, pacientes podem fazer vasectomia e laqueadura tubária sem ter filhos. Sim. Né? Então, e jovens. E a gente tem tido uma procura de pacientes falando assim, olha, eu não quero ter filho agora, mas eu sei lá se eu quero ser pai. Né? Então, ele procura um centro de reprodução assistida, congela o sêmen, entendeu?
E assim, a reversão da vasectomia é uma coisa que tem um sucesso maior do que a reversão da laqueadura. Tá aqui o Léo, que é cirurgião minimamente invasivo, vai me dar razão. Chance de sucesso numa reversão de laqueadura é muito pequena, né, Léo? Mas tem muito paciente masculino, eu sei porque num dos lugares que eu trabalho tem um programa, né? Gratuito, né, para o SUS e tal. E a gente vê, às vezes, as pessoas já chegar com a ideia, o rapaz chega novo e ele quer usar a vasectomia como se fosse um método contraceptivo. Sim. Tipo assim, eu vou usar durante um tempo, depois vai reverter. E não é assim. Não é assim. Né? Então, assim, a reversão, ela, para os dois lados, ela pode acontecer numa situação em que você tem um novo investimento de tempo, de cirurgia, de procedimento e sem resultado garantido. Exatamente. Então, é uma coisa para você pensar bem. Agora, tendo essa opção da preservação, talvez para um público... Mas o que ele precisa entender é que quando ele preserva os gametas e faz uma esterilização definitiva, que é a vasectomia ou a laqueadura, mesmo que ele tenha gametas preservados, isso não garante para ele uma gestação, nem um filho. Sim. Entendeu? Isso garante que os gametas estão preservados. Ele precisa passar por um processo de fertilização para ter o embrião, para ter a gravidez, para ter o bebê em casa. Então, isso gera um investimento de tratamento, um investimento financeiro, né? E que precisa ser explicado para esse paciente quando ele chega solicitando uma esterilização. Não é tão simples assim, Não né? Mas a gente vê que realmente assim. eu tenho ficado um pouco assustada quando eu vejo isso. Decisões de pessoas muito jovens, Sim. e às vezes sem maturidade ainda para poder definir isso e tal. Naquele momento, uma coisa definitiva que muita gente quer tentar transferir aquela coisa definitiva como se fosse uma coisa possível e facilmente reversível, não é, né? Não se fosse, é, exatamente. Por isso que a informação é tão importante. Seria totalmente diferente, né? Sim. Fez o tratamento, agora ela vai engravidar. Qual que é o período assim de segurança? Ela que responde. Aí vai depender do caso. Aí não dá pra gente generalizar, né? Vai depender do tratamento que foi feito, do tipo de câncer, né, dos fatores prognósticos, de um período X de acompanhamento que é individualizado para cada patologia. Você então precisa esperar e considerar que ela está curada? Sim. Precisa. Sim. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de um câncer intestinal, aí ela vai ter que ficar 5 anos. Antes de 5 anos não dá. O câncer intestinal acho que foge um pouquinho da regra, porque as drogas que a gente utiliza não são drogas assim tão capazes de criar infertilidade quanto as que a gente utiliza, por exemplo, no tratamento de câncer de mama. Então é uma nuance um pouquinho, assim, não dá pra gente colocar uma receita de bolo. Mas o câncer de mama também já seriam 10 anos para considerá-la curada. 5 a 10 anos, sim. Então, assim, depende muito. E aí, você tem dentro do câncer de mama as nuances, os tumores que são triplo negativos, né? Que não tem aí, teoricamente, a relação com o hormônio, né? Os tumores que são luminais, que você tem receptor hormonal positivo, que aí muitas vezes você vai fazer uma adjuvância com bloqueio hormonal por 5 a 10 anos. Então, depende muito de cada caso. Não dá para generalizar. E não adianta ela chegar na clínica onde ela congelou os óvulos e falar, eu vim para engravidar. Eu vou fazer meu tratamento para engravidar. A primeira coisa que tem que acontecer é a liberação do oncologista. A gente não pode fazer o tratamento se o oncologista não liberar. Então, se ela chegou, fez a consulta, a primeira coisa que a gente pergunta, se o oncologista te liberou, você está liberada para engravidar? E essas mulheres, principalmente se forem mulheres muito jovens, né, que tiveram, por exemplo, diagnóstico de câncer com 25, 30 anos, você está falando de uma mulher que está liberada próximo de 40. E você não pode dizer para ela, você não tem chance nenhuma de gravidez espontânea. Sim. Porque isso pode acontecer. Sim. Né? A gente estava conversando que eu falei para você, eu tenho 2 casos de pacientes que engravidaram espontaneamente. Uma delas contrariou o oncologista, parou as medicações e engravidou. Então, assim, é um risco, gente, mas está aí para dizer para a gente, as pacientes podem retornar à sua fertilidade natural. Entendeu? Então, assim, é importante preservar a fertilidade? É importante. A gente fala muito assim, pode retornar à fertilidade natural, mas isso não é uma coisa, não é um diagnóstico fechado. Então, se a gente falar, você é tão jovem, não congela não, porque você vai engravidar espontaneamente.
o diálogo não é As esse. duas né? informações são extremamente perigosas. importantes. Né? Inclusive São da importantes e contracepção, perigosas. né? Por exemplo, Tanto se ela, que a gente mas eu oferece não. contracepção. Mas quantas vezes a gente vê a pessoa falando assim, nossa, nunca usou remédio nenhum porque ficou casada há 10 anos e não engravidou. E de repente, depois de 1 ano e meio de um relacionamento novo, alguma situação nova, engravida. E a pessoa, mas eu não me preocupava com isso porque Mas você mudou de parceiro. não tinha esse risco. E aí vem essa história. Então, é Mudou muita até de coisa. astral, né? Mudou de Não é só o astral, parceiro, mudou o a vida, astral, né, a Léo? Então, assim, perspectiva, mudou então é tudo. muita coisa envolvida nisso. Também não é menosprezar a questão de fazer contracepção, inclusive durante o tratamento. Não, Né? de maneira alguma. A gente está falando aqui de famílias que querem ser criadas, mas a gente está falando de famílias que querem ser criadas em momentos oportunos. Claro. Né? Sim, E aí com vem certeza. a questão do que estava falando. No meio do tratamento, se interromper o tratamento e uma gestação, isso pode ser muito prejudicial para a mãe, Sim, né? porque as drogas também são teratogênicas. Teratogênicas, isso aí. Né? Que podem causar O malformação. que é teratogênico? A gente está falando para leigo. Pode ter alguém leigo assistindo isso aqui. O que é teratogênico mesmo? Quer responder, É Tati? que pode dar malformação do feto. Né? Então, assim, Então- isso é um termo que a gente usa muito, né? A teratogenicidade. Então, tem vários remédios que você pergunta assim, tem chance de gravidez? Isso na nossa área, não é só na área da oncologia. Tem chance de gravidez? Porque se tiver, esse remédio aqui não deve ser usado. E na oncologia, isso é mais ainda, né? Sim. Isso aí é, assim, provavelmente, se você tem uma gestante que precisa ser tratada... E pacientes que chegam, né, e que estão em idade fértil para começar tratamento, antes de começar o tratamento tem que ter um beta-HCG negativo. Justamente. Eu não posso iniciar um tratamento sem ter certeza que aquela paciente não está grávida. E, obviamente, falar sobre questão de anticoncepção, obviamente, falar sobre a questão de preservação, né? Então, isso tudo faz parte da consulta inicial para colocar todas essas questões para a paciente, para ela ter o poder de decisão. E às vezes a pessoa precisa de um Sim, tempo, né, também, sim. né? Porque igual essa questão da criopreservação, como é uma coisa que envolve... você falou que na oncologia já tem né, algumas situações que estão sendo cobertas, mas isso releva a judicialização e outras questões que a gente não vai entrar aqui no mérito. Mas isso é uma decisão que às vezes a pessoa tem que ser bem consciente, que às vezes ela não vai gerir isso numa primeira consulta, né? Sim. Então, de repente, isso aí você vai acabar fazendo durante o tratamento também. Isso pode acontecer? O paciente já começou a fazer o tratamento Não oncológico. pode. Aí já fazer. não. Por Aí isso que é você não pode importante, fazer. tem o momento adequado de você tá colocando. Não posso porque a gente não consegue estimular o ovário ela fazendo uso de droga quimioterápica. Porque essa droga vai interferir na fertilidade. Então, às vezes, a gente tem aí drogas que inativam receptores, que acabam inativando mesmo o funcionamento, faz bloqueio de eixo hipotálamo, hipófise e ovário, e aí a gente não consegue mesmo estimular. Isso já é importante. E após o tratamento? Por exemplo, a mulher fez um tratamento oncológico, ela teve um câncer de mama. A gente está falando mama, gente, porque é mais comum, né? É mais frequente e tem um tratamento que hoje em dia pode ficar muito crônico e tal. Mas ela começou a tratar com 30, com 35, a parte de tratamento, né? Ela continua acompanhamento. Nesse momento, você pode fazer o procedimento também ou seria que ter sido antes de tudo? Igual a gente falou. Aí vai depender se a função reprodutiva dela foi afetada ou não. Aí a gente avalia, né? A gente precisa de um tempo sem o quimioterápico, né? Então, ela precisa ir de pelo menos 30, 60 dias sem o quimioterápico, porque a gente tem que avaliar. Fazer uma avaliação de reserva ovariana, e aí é só dosar hormônio antimileriano, é um exame de sangue que a gente faz, e a gente verifica se a função ovariana dela retornou. Acontece que essa função ovariana pode retornar mais tempo depois, entendeu? Então, a gente tem que ir observando para ver. E também sempre fazer uma avaliação junto com a idade da mulher, né? Porque ela pode ter tido a função ovariana dela bloqueada pelo tratamento oncológico, e aí, às vezes, ela tem um retorno dessa função, mas ela está com 38, ela já tem uma reserva mais baixa, ou ela está com 39, e a condição ela tá do com útero, 40. né? Aí você tem que ver o contexto. Tem que Pacientes ver que receberam tudo. radioterapia, por Isso. exemplo. Então, tem que avaliar endométrio, tem que avaliar tudo. Isso aí é uma avaliação que precisa ser muito bem feita, porque às vezes a paciente chega e fala assim, não, eu estou liberada pelo meu oncologista, agora você congelou o óvulo? Não, mas eu estou aqui, o meu antimileriano é de 0,02, eu quero fazer tratamento. Aí é todo um trabalho, falar com essa mulher, olha, sua reserva ovariana já não está legal, vamos avaliar. Você fez radioterapia? Fiz. Então, vamos avaliar seu endométrio, vamos avaliar. Isso é muito importante. a radioterapia, estou falando na pelve, tá, Sim, Leila? Porque a sim, radioterapia sim. na mama, a gente vai ter repercussões mas aí é apenas local, locais. Aí Aí é vai o contexto. interferir em tudo, a amamentação depois Sim. e tal, mas aí é outro contexto. Se a gente estiver falando exclusivamente de radioterapia pélvica, a gente tem que avaliar útero para gestar.
né? Que às vezes o endométrio não vai ser responsivo mais, a gente não consegue fazer um preparo endometrial para a implantação do embrião. Isso tudo tem que ser avaliado. Cada caso é um caso. Eu acho que é importante falar essas particularidades, porque às vezes a pessoa fica naquela ideia de que só tendo dinheiro, vamos falar do português assim bem claro. Tendo dinheiro, eu tenho condição de resolver. E não é isso, né? Tem muita particularidade que é tempo dependente, que é tratamento dependente, que pode interferir, inclusive, na qualidade de vida, né? Se você interrompe um tratamento de uma forma inadvertida porque você quer fazer outro procedimento, a própria equipe não vai conversar, não vai ter esse... Porque a função nossa, né, como médico, é orientar o que é o melhor e o que é mais seguro, né? Então, assim, não é só eu queria fazer, eu quero. Gente, você quer fazer, mas eu sou oncologista, não vai te o que você quer, o que é possível, mas diferença grande. Então, assim, tem muita coisa no meio da história que tem que ser avaliada em conjunto, né? E aí essa conversa entre os especialistas, né, é importantíssima. Com certeza. Bom, Leila, então vamos agradecer aqui sua presença, mas gostaríamos muito que você deixasse para nós aí uma mensagem de tudo isso que nós conversamos, o que você acha que é relevante. E primeiro eu quero agradecer vocês, eu adoro falar disso. Muito obrigada. Eu acho que a mensagem que fica, Tati, é o seguinte, quanto mais informação, melhor, sempre, né? Hoje a gente tem a possibilidade de informar os nossos pacientes, principalmente aqueles pacientes oncológicos que têm o desejo de maternidade e paternidade, mas eu acho que uma coisa muito importante que eu acho que o paciente está se informando, o médico. O médico que está em contato direto com esse paciente. Informe o seu paciente que ele pode preservar a fertilidade dele antes do tratamento oncológico e que você pode dar a ele a oportunidade de ser pai e mãe no futuro. Né? Acho que essa é uma mensagem muito importante, que os profissionais de saúde se sensibilizem e orientem, se informem também, se informem e orientem os seus pacientes com relação à preservação da fertilidade. Acho que isso é o mais importante. Perfeito. Muito obrigada, Leila. Vamos ter novas oportunidades de voltar a conversar sobre esse assunto. E agradecemos aí, doutor Leonardo, doutora Tereza, e nos vemos numa nova oportunidade. Muito obrigada.